Shalom pessoal, hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo concernente a Apocalipse capítulo 22, verso de número 1. Lá é mencionado o trono do Pai e o trono do Filho, mas por que não menciona o trono do Espírito Santo? Bom, na ótica trinitária são três pessoas distintas subsistindo em apenas um único Deus. Mas isso para algumas pessoas é uma coisa muito difícil de se entender. Porque como pode único ser três? É uma coisa meio complexa, não acha? Bom, eu entendo que a trindade, de fato, ela não é uma coisa errada na Bíblia, uma doutrina errada, é uma doutrina bíblica. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos, para depois eu entrar aí no mérito aí, sobre o tema do Espírito Santo. A Trindade, ela subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, cada uma dessas pessoas tem funções distintas. Eu creio que o Pai, em função, ele é maior do que os outros dois. Em função, assim como você, a sua mãe não é melhor do que você, mas a função dela é melhor do que você. Você tem que se sujeitar a ela. Mas, de fato, ela não é melhor que você, nem maior que você, a não ser em posição. Assim como seu pai ou seu patrão, ele é maior que você no trabalho. Partir, saiu do trabalho, ele é igual a você, não muda nada. Então essa é a lógica trinitária. Também temos aqui em Bereshit, que é o primeiro livro da Bíblia. Ali menciona a história de Faraó, que ele teve dois sonhos. Observe, dois sonhos. E ali chega no capítulo 41 e o verso 25, José, que é Yosef, ele fala que aqueles dois sonhos foi apenas um. Mas como é que pode? Dois ser um? Porque os dois sonhos que Faraó teve constituía no só propósito, no mesmo significado, na mesma função. Significava a mesma coisa os dois. Então foi como se fosse um. Apenas um, os dois são um, ele disse isso. Então assim é a Trindade, três pessoas distintas constituindo apenas um único Deus. Ou seja, os três têm a mesma autoridade, o mesmo poder, enfim. Por isso que os três se tornam um. Não é um em pessoa, é um em divindade. Eles são distintos em divindade, eles são distintos em pessoas. Em divindade são o mesmo, têm a mesma divindade. Quando a Bíblia menciona um único Deus, não está dizendo que é uma única pessoa. Se fosse assim, se você olha lá para 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, lá fala que Cristo, o Filho, é o único Senhor. Mas se você olha para Mateus 11 e 25, fala que o Pai, ele é Senhor. Ora, se o Filho ele é o único Senhor, que é Senhor ali, com o sentido de soberano, se o Filho é o único soberano, o único Senhor, então o Pai não seria Senhor? Anularia o senhorio do Pai? Em hipótese alguma. Lá em Mateus 23, 8 a 10, menciona que o Filho é o único mestre, o único guia. Então o Pai não é mestre, não é guia. Ora, isso seria um absurdo. Então ele está falando de o único em divindade. Há uma única divindade suprema, mas são subsistindo em três pessoas. Quem não crê, eu respeito plenamente. Mas é a seguinte questão. O Pai ele tem uma função de enviar o Filho. O Filho glorifica o Pai. Eu poderia mostrar aqui inúmeros textos que prova isso. E quando o Filho sobe, o Filho manda o Espírito Santo e o Espírito Santo continua a obra aqui. E o Espírito Santo tem a missão de glorificar o Filho e o Pai. Então, quando chegamos para... Por que ele não tem um trono, né? Porque ele não tem um trono, o Espírito Santo não tem um trono. Primeiramente, a função do Espírito Santo não é ser rei. Ele não é rei. Porém, aqui no livro de Yohanan, João, estou lendo aqui na Bíblia judaica, é falado o seguinte: e pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro consolador semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Então veja que o Espírito Santo estaria conosco para sempre, ou eternamente. É mencionado que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 3, verso 16,
e 1 Coríntios 6, verso 19. O termo ali templo é o termo naos, que é uma residência fixa ou um lugar de permanência. Ora, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo que ele habita em nós, e ele vai estar conosco para sempre, logo o trono dele é em nós. Ainda poderia acrescentar ainda alguns fatos que acontecem dentro dessa, para explicar aqui, né, sobre o trono. Ainda tem o termo habitar. O termo habitar no original grego é o termo oikei, que é uma residência fixa ali, uma residência fixa ou uma permanência. Já o templo, que eu falei que é naos, como um local ali de uma permanência, um local que uma pessoa habita. Então o Espírito Santo habita em nós, permanece num local permanente para sempre. Ou seja, o nosso corpo é o local onde ele habita, é a residência fixa dele para sempre. Então o trono do Espírito Santo é o nosso corpo, já que ele vai habitar para sempre, não apenas um pouco, mas para sempre. Em Apocalipse 22, verso 17, lá fala do rio da água da vida. Vou ler aqui o texto para que vocês entendam melhor qual é aqui, como é se fazer aqui o trono do Espírito Santo. Aqui diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem, e todo aquele que tiver sede, venha, todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Agora vem uma questão: quem é essa água da vida? Vamos deixar a própria Bíblia nos explicar quem é de fato essa água da vida. Aqui em João 4, você pode ler aí do verso 10 em diante, mencionado ali que o Messias está ali com a samaritana. Ele diz que se ela bebesse da água que ele desse, ela não teria mais sede. Deixa eu ver se é aqui. Aqui 4:13 diz: e Yeshua respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jogando para a vida eterna. Mas ainda não respondeu quem é essa água, né? Olhando aqui para João capítulo 7, que é Yohanan capítulo 7, verso 37 em diante, diz: no último dia da festa, Roshana Rabá, Yeshua se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem deposita confiança em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro do seu interior. Ele estava falando sobre o Espírito, a quem os que confiarem nele haveria de receber mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido, porque Yeshua não tinha sido glorificado. Então a água da vida que ele menciona é o Espírito Santo. E ele diz que quem beber daquela água vai jorrar uma fonte dentro de você que vai jorrar para a vida eterna. Então essa água estaria dentro de você, como o Espírito Santo estaria dentro de você, sendo esta água habitando no seu corpo que ele habita, em uma residência permanente ou para sempre. Então o trono do Espírito Santo seria de fato em nós, no meu corpo e no seu. Portanto, ele não tem nenhum trono que se ajunte com o Pai e um Filho, porque ele não reina de fato em tronos. O trono que ele reina é em nós. Então, essa é a resposta que eu dou para quem pergunta ou quem tem essa dúvida e quem faz essa pergunta para os trinitários. Então, o trono do Espírito Santo é em nós, já que a água da vida vai jorrar no nosso interior para a vida eterna. E essa água é o Espírito Santo. Que o Eterno os abençoe. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal e deixar o seu like e compartilhar este vídeo, porque é muito importante as pessoas aí terem um pouco mais de conhecimento sobre a palavra de Deus. Fiquem na paz e que o Eterno os abençoe.